Então, gente, vamos lá. Mais um videozinho aí, dicas importantes. Hoje eu trago o assunto sobre componentes químicos da matéria viva. Vê que coisa mais linda, né? Quando a gente olha o nome, a gente já se assusta, né? Vixe Maria, vai misturar agora biologia com química, eu não gosto dos dois. Eu não vou nem assistir o vídeo. Calma, respira fundo, né? Bebe um copo d'água e te acalma para começar a gostar um pouquinho disso, né? A gente só gosta daquilo que a gente domina. Então, assim, vamos tentar entender um pouquinho. Como eu já disse a vocês, o vídeo é de dica, vídeo curto, tá? Então vamos tentar ser objetivo. Quando a gente fala de componentes da matéria viva, componentes químicos da matéria viva, eu estou me referindo a de que a gente é formado quimicamente. Né? Eu, você, o cachorro, o periquito, o papagaio, o peixe, o pavão, o urubu, enfim, o que tu quiser aí que seja vivo. Né? O teu petzinho aí, teu cachorrinho que tá aí assistindo o vídeo junto contigo. Então, quais são os componentes bioquímicos? O principal muita gente esquece. Que é quem, Max? A água, pô. A água. O corpo da gente, para vocês terem uma ideia, é formado com quase 70% de água. E aí, inicialmente, a gente vai dividir esses componentes bioquímicos em elementos orgânicos e inorgânicos. Os inorgânicos são aqueles que não têm carbono em sua composição, tá bom? Exemplo dele, água e sais minerais. E os orgânicos? Todos os outros que têm carbono. Então eu vou ter aí carboidrato, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e proteínas. Eu vou falar de forma geral a principal função de cada um deles. Então vamos começar pelos inorgânicos. A água. Não à toa, a água tem essa porcentagem todinha no nosso corpo, em torno de 75%, tá? Isso vai variar de acordo com a idade, tá? Recém-nascido tem um pouco mais, idoso tem um pouco menos. E se a gente for abranger para todos os seres vivos, a quantidade de água também pode ter uma alteração de acordo com a espécie. Uma água viva, por exemplo, uma caravela, ela chega a ter mais de 90% de água na sua composição química. Beleza? Bom, por que tanta água? Função importante, muitíssimo importante. Que função é essa? Ela vai ter a função de transporte, tá? Ajudando aí no transporte de todas as substâncias do nosso corpo. Ela vai ter uma função de solvente universal, tá? É isso mesmo, solvente universal. Ela ajuda a diluir, a metabolizar quase todas as outras substâncias. Ela vai ter uma atuação de controle de temperatura do nosso corpo, tá? Isso você pode perceber até quando tá com muito calor. Quando tu tá muito calor, o que é que acontece com o teu corpo? Transpira. Isso aí, papai. Tá? Ou seja, tu perde água para tentar controlar a temperatura do teu corpo. Beleza? Essas são algumas das funções importantes do nosso organismo. Em outros organismos vivos, a gente ainda pode falar da questão da capilaridade, tá? E a gente pode falar sobre a tensão superficial, que também tem funções no nosso corpo, mas é pouco observada, tá? Isso aí a gente vai ver mais para outros seres vivos. Em relação aos sais minerais, ele vai estar relacionado com função reguladora. A gente tem uma diversidade absurda de sais minerais no nosso corpo. A gente normalmente só lembra do sódio, que é aquele da pressão alta, do refrigerante, aquele salgadinho de catinga de chulé que vocês costumam comer na hora do intervalo, que todo mundo adora, é uma beleza, brigam por ele, né? Mas enfim, gosto é de cada um, né? Muito pessoal. Mas brincadeiras à parte, essas alimentações que a gente costuma consumir sem ser de forma exagerada, né? Não vamos abordar muito a alimentação saudável nesse momento, mas que tá lá é o sódio. Mas sendo que além do sódio, gente, tem vários outros. A gente pode falar aí do sódio, do iodo, do potássio, cálcio, magnésio, o próprio cobalto, ferro, tá? Tudo isso são elementos químicos que faz parte da nossa alimentação e que atua como substância reguladora do nosso metabolismo. Vamos pular agora para carboidrato, tá? Carboidrato já é um componente orgânico. Os carboidratos normalmente eles apresentam funções energéticas. Maxon, se limita só a isso. Se a gente for ver em todos os seres vivos, não. Se a gente for ver em todos os outros seres vivos, ele tem também função estrutural, tá? Ele também vai ter função, até no caso da gente, né, função hereditária por conta do DNA e do RNA, tá bom? Então, mas normalmente os carboidratos estão relacionados com fornecimento de energia. A primeira energia que o corpo da gente queima, que o corpo da gente utiliza, vem dos carboidratos. Beleza? Sobre o estrutural, a gente encontra principalmente nos insetos e crustáceos. Outra função importante, outro elemento importante, vamos falar um pouquinho das proteínas. Uma dica importante sobre proteína. Proteína, gente, tem função estrutural.
Sendo que além de função estrutural no nosso organismo, ela vai desempenhar diversas outras funções. Então não esquece disso, não marca só uma na tua cabeça, porque o Enem vai te cobrar exatamente aquilo que o candidato, o aluno, costuma esquecer. Então a gente vai falar aí também sobre transporte. Por que transporte? Porque ela forma hemoglobina, tá? A gente vai ter uma atuação aí também de reserva energética. Por que reserva energética? Quando o meu corpo não tem carboidrato e lipídio, ele quebra a proteína. É por isso que quando a gente faz atividade física muito intensa, o corpo da gente fica fadigado. O nosso metabolismo fica cansado, tá? E função estrutural também, pelo fato de fazer aí as estruturas anexas do nosso corpo. Cabelo, unha, tá? Tudo isso é formado basicamente de proteína, além, lógico, da nossa querida membrana plasmática presente em todas as células. Outro elemento bioquímico importantíssimo que não pode faltar, lipídio. E esse merece uma dica extremamente importante. Por quê? Toda vez que a gente fala de lipídio, todo mundo lembra da gordurinha. Ah, lipídio, gordura, colesterol, LDL, HDL, massa. Beleza. Primeira coisa, qual a diferença de LDL e HDL? Qual é o que é bom e qual é o que é ruim? Todo aluno lembra. Ah, Madison, tem um bom e um ruim. Qual é o bom e qual é o ruim? Bom, colesterol bom vai ser aquele que vai ter uma atividade metabólica maior no nosso organismo, tá? Então vai ser o HDL. Uma dica, hoje Deus livra HDL. Colesterol ruim, LDL, logo Deus leva, tá? Então controle seu LDL, pelo amor de Deus, para Deus não levar cedo, viu? Muito cuidado com ele. Sendo que além disso, ele vai ter também funções importantes, porque os lipídios também são responsáveis por formar os nossos hormônios, alguns dos nossos hormônios, principalmente os esteroides, tá? E também são responsáveis pela formação da membrana plasmática, além de atuar no controle da temperatura do corpo, reserva energética, tá? Então isso são outras funções aí importantes do lipídio. Vitaminas. Vitaminas ele tem uma função parecida com os ácidos, com os sais minerais, parecida com os sais minerais. Função reguladora. O detalhe das vitaminas é que elas podem ser divididas em dois blocos: hidrossolúveis e lipossolúveis. O nome já diz, né? Hidrossolúvel se dilui em água, lipossolúvel se dilui em lipídio. E agora, para a gente concluir, a gente ainda tem os ácidos nucleicos. Max, o que são ácidos nucleicos? Material genético, minha gente. DNA e RNA. Tá? Ele vai ser responsável aí por todas as nossas características hereditárias, tudo aquilo que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe, tá? Coisas boas e ruins, tá? Doenças também, infelizmente, né? Questão biofísica, né? Como cor dos seus olhos, cor do seu cabelo, cor da sua pele, estatura, temperamento tem a ver um pouquinho e algumas questões até comportamentais também, beleza? Então esses aí são os principais elementos bioquímicos que formam um ser vivo. Valeu, galerinha. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, mas deu para dar um bizu aí de todos. Qualquer dúvida, manda no comentário. Não esquece de estudar, tá? Isso aqui é só uma dica, tá? Isso aqui é só uma dica. Não esquece de estudar. Um abraço a todos vocês, bons estudos e até a próxima.